Tendo o número suficiente de vereadores para a abertura da sessão, queria convidar o vereador Sergião para fazer a leitura do texto bíblico. Convido a todos a ficar de pé. Poder messiânico dos apóstolos. Pela intervenção dos apóstolos, era, entretanto, realizado um grande número de milagres e prodígios no meio do povo. Reuniram-se todos no pórtico de Salomão, e dos restantes ninguém se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo não cessava de os enaltecer. Sempre em maior número se agregavam em massa homens e mulheres, acreditando no Senhor, a tal ponto que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e catares, a fim de que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse alguns deles, e o pecado e o milagre se realizava. A multidão vinha também das cidades próximas de Jerusalém, transportando enfermos e atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Agradecer ao vereador Sergião pela leitura do texto bíblico. Convidar o vereador Vinícius Simões para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Leitura da ata da 61ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Vitória, realizada 10 do mês de julho de 2014, no Salão Maria Ortiz do Palácio Otílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória. Composto quórum regimental, iniciou-se a sessão às 16h13, com a presença dos vereadores Davi, Marcelão, Namichek, Reinaldo Bolão, Fabrício Gandini, 5 vereadores. O mesmo deu por aberto o trabalho legislativo, solicitou o vereador Davi Ismael a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico em cumprimento à resolução 1919 de 2014. O senhor vereador leu à tribuna o livro de São João, sob o título Palavras de Paz, Despedida. Lida a seguir pelo vereador Davi Ismael, a ata da sessão anterior sendo aprovada como redigida. Lido a seguir o vereador Davi Ismael, expediente interno, constando leitura do deferimento das indicações 3386 a 3393 do vereador Devani, 339499 da autoria do vereador Anderson Marinho, 3395 do vereador Luiz Emanuel, 3398 2014 de autoria do vereador Namichecker, 347 de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, 348 a 17 de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, autoria do vereador Zito Maia. Leitura e deferimento, voto de pesar, 78 de autoria do vereador Reinaldo Bolão, pelo falecimento da senhora Edneia Queiroz. Leitura e discussão, aprovação dos requerimentos plenários, de autoria do vereador Reinaldo Bolão. O senhor presidente registrou a presença do ex-presidente dessa casa, Alexandre Passo. Compareceu o vereador Vinícius Simões. No início do grande expediente, na hora destinada às lideranças partidárias, somaram-se os tribunos dos vereadores Namichek, no tempo perguntado, o vereador Max D'Amato, para discorrer inicialmente sobre a Guarda Municipal, destacando seu papel fundamental atuante na cidade de Vitória, falou também que o Poder Executivo tem procurado resolver da melhor forma as reivindicações da classe. Fez também uma conexão entre a melhoria da educação com a questão da segurança pública, referindo-se ao Plano Nacional de Educação,
que tem em seu modo de ver a solução em parte do problema de segurança, quando tem como meta colocar crianças em tempo integral nas escolas. Disse que as crianças passando o dia inteiro na escola não ficarão ociosas nas ruas, vivenciando a violência do dia a dia. Compareceram o vereador Luiz Emanuel Anderson Marinho. Vinícius Simões falou sobre a transparência do serviço público, disse que os jornais noticiam que o Espírito Santo é o estado mais transparente do Brasil e Vitória é a segunda capital mais transparente do país. Disse ainda que sem transparência não se combate a corrupção e o povo desse estado sabe escolher seus governantes. Finalizou parabenizando a população por suas escolhas. Ao governador Renato Casagrande e ao prefeito Luciano Rezende e suas equipes pelo trabalho realizado por fazer parte desse registro. Na hora destinada aos oradores inscritos, somaram-se à tribuna os vereadores Fabrício Gandini, para falar que concorda com a fala do vereador Vinícius Simões e que o antecedeu e disse da importância da transparência dos poderes, onde desde já parabeniza o nosso poder por adotar regime diferenciado, onde o Tribunal de Contas tem a senha para acompanhar os processos do nosso Legislativo online. Cumprimentou a Guarda Municipal presente na casa, dizendo que o momento é de diálogo com o governo. Por fim, falou da alegria e do orgulho em ter participado da elaboração do Plano Nacional de Educação, que, a seu ver, vai melhorar a nossa saúde educacional. Compareceu o vereador Luiz Coutinho. Vinícius Simões falou a respeito da escolha dos candidatos nessa eleição, porque é um momento de cautela e preocupação com o voto. No primeiro momento, disse que é preciso se preocupar com as pessoas que morreram lutando pelos direitos de participar das decisões políticas. No segundo momento, falou da dificuldade de se achar um candidato e pediu às pessoas que pesquisem sobre a vida do candidato no qual está pensando em votar. Compareceu o vereador Sérgio Zezito Maio, no tempo cedido ao vereador Davi Ismael, para falar da visita do candidato à presidência do Brasil, Aécio Neves, na nossa cidade. Disse que caminharam juntos na Praia do Sual, almoçaram no restaurante São Pedro e que entregou uma linda escultura em forma de peixe e que o mesmo aguardará com carinho em seu gabinete. Disse que a partir dessa visita ao nosso estado, a campanha vai começar e que o candidato Aécio vem com tudo. Compareceu o vereador Devani Ferreira com o encerramento da segunda fase dos trabalhos. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores presentes o registro eletrônico para o início da ordem do dia, tendo confirmado a presença dos senhores Davi Ismael, Devani, Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Nami, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Sérgio, Vinícius Simões, Zezito Maio, além do presidente Fabrício Gandini. Com a presença de 13 vereadores, a presidência deu por aberta a ordem do dia, com as seguintes deliberações: encaminhado pela autora e mantido por 9 votos, sim, 4 não, veto, total projeto de lei 2334-2013, contido no processo 7436, de autoria do vereador Neuzinho de Oliveira, que dá nova redação do artigo 1º da Lei Municipal, de setembro de 2009. O vereador Devani ausentou-se do plenário. Encaminhando pela autora e mantido por 8 sim, 3 não e uma abstenção, o veto parcial contido no processo 7868, de autoria do vereador Neuzinho de Oliveira, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto e das providências. Os vereadores Devani e Anderson Marinho retornaram ao plenário. Mantido por 9 votos sim, 4 não, uma abstenção, o veto total, projeto de lei do vereador Vinícius Simões, que institui o Dia do Damista Brasileiro e incentiva a aprendizagem e a prática do jogo na rede municipal de ensino. Encaminhado pelo autor, aprovado em segundo turno por 12 sim, 2 não, 12 votos sim e 2 abstenções, projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Sérgio, que altera o primeiro parágrafo do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Vitória. O vereador Sérgio ausentou-se do plenário. Aprovado com emenda por 12 sim e uma abstenção, projeto de lei de autoria do vereador Davi, que dispõe sobre a instituição no município de Vitória da campanha permanente de doação de livros, revistas às bibliotecas, escolas municipais e outras providências. O vereador Sérgio retornou ao plenário. Aprovado por 12 votos sim e 2 abstenções, projeto de lei do vereador Davi Ismael, que determina a obrigatoriedade de hasteamento solene das bandeiras nacional, estadual, municipal, execução do hino nacional, uma vez por semana, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental. Justificado o voto pelo autor e pelo vereador Luiz Emanuel, o vereador Zezito Maio se ausentou-se do plenário. Encaminhado pelo autor, aprovado por 12 sim, uma abstenção, projeto de lei do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre o uso do sistema R-Code em suas informações turísticas, culturais, ambientais, dentre outras.
encaminhado pelo vereador autor e aprovado por 12 sim, uma abstenção. Projeto de lei do vereador Serjão, da nova redação, artigo 1º da Lei 1320, de 29 de dezembro de 64. O vereador Serjão ausentou-se do plenário. Encaminhado pelo autor e aprovado. Encaminhado pelo autor e aprovado por 11 sim, uma abstenção. Projeto de lei do vereador Fabrício Gandini, que institui desejum nas unidades de saúde municipais de Vitória, onde se realizam exames laboratoriais. O vereador Serjão retornou ao plenário. Aprovado por 9 sim e 1 não, 3 abstenções. Projeto de lei do vereador Luiz Emanuel, que altera o artigo 2º da Lei 4061, 22 de julho de 94. Justificado o voto pelo vereador Davi, encaminhado pelo autor e pelos vereadores Luiz Emanuel, Reinaldo Bolão, projeto de lei do vereador Vinícius Simões, que inclui parágrafo único, artigo 163 da Lei 6080 de 2013. Solicitado pelo autor e aprovado pelo plenário da matéria, os vereadores Devani, Ferreira, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Serjão se ausentaram do plenário. Encaminhado pelo autor e aprovado, 6 sim, 2 não, 1 abstenção. Projeto de lei do vereador Anderson Marinho, que dispõe sobre a criação do selo de qualidade e segurança de casas de show, bares similares. Esgotada a ordem do dia, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando os vereadores para comparecer à próxima sessão, para ser realizada no dia 15 de julho de 2014, às 16 horas, e para a qual designou o expediente interno e externo da ordem do dia, trabalhos das comissões e o que mais ocorrer. Lida a ata, senhor presidente. Presidência, consulta o plenário se alguma retificação ser feita na ata lida. Não havendo, considero aprovado. Leitura do expediente interno. Leitura do expediente interno. Projeto de lei, autor, Prefeitura Municipal de Vitória, institui política municipal de educação ambiental e o sistema municipal de educação ambiental e das providências. Prefeitura de Vitória dispõe sobre o uso e a gestão da arborização urbana e das áreas verdes de uso público municipal, de uso público do município de Vitória. Prefeitura Municipal de Vitória autoriza o Poder Executivo a instituir programa Nota Vitória, que concede incentivo em favor de tomadores de serviço no município de Vitória. Indicações. Vereador Rogerinho Pinheiro, 3436, até 3436, 3490, vereador Rogerinho. Vereador Marcelão, 3491, três cinco 13, vereador Nami Schecker, 3514, 3520, vereador Nami Schecker, 3521, vereador Davi Ismael, 3522, 3546, 3547, Davi, 3548, Davi. O vereador Anderson Marinho, indicação 3549 a 3553. Requerimento de plenário, vereador Vinícius Simões, 533, 534, Câmara Municipal de Vitória, 535, 539, 546, até 560. Requerimento de informação da Câmara Municipal de Vitória, até 575, 576, 577, 578. Davi Ismael, 579, Davi Ismael, 580. Voto de louvor do vereador Marcelão, 311. Lido, senhor presidente, o expediente interno. Inclua-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas, defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento plenário, em discussão as demais proposições, voto de louvor, moções e requerimentos sujeitos à votação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Primeiro líder inscrito, o vereador Rogerinho, líder do PHS.
Ausente, vereador Luizinho Coutinho, líder do Solidariedade. Vereador Devani Ferreira. Vereador Max da Mata. Vereador Marcelão. Declinou? Vereador Anderson Marinho. Vereador Davi Ismael. Vereador Luiz Emanuel. No tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, internautas e pessoas que nos assistem pela TV Assembleia. Eu penso que devemos continuar. Eu farei isso com um pouco de uma pequena reflexão sobre o processo já iniciado, né? Por incrível que pareça, nós já estamos em campanha eleitoral. Ainda que ninguém perceba isso claramente pelas ruas. Mas já existe uma campanha em curso. Aliás, eu estava vendo ali agora há pouco no Gazeta Online, vereador Fabrício Gandini, a relação dos candidatos que tiveram impugnados suas candidaturas. A lista dos candidatos a federal e estadual, vale a pena ver. São muitos. São vários. Então, essa ainda é a fase que essa discussão mais a miúde sobre as candidaturas ainda está muito restrita ao espaço do TRE e, naturalmente, aos bastidores de cada candidatura. Vamos lá, cada qual arrumando o seu material, preparando as suas artes, para daqui a pouco vir para as ruas e começar a fazer o debate. Reconheço e afirmo, sem receio de errar, que os políticos, eu me incluo nisso, tem até um certo receio para começar a campanha e pedir um voto, porque as ruas não estão propícias para isso. Qual é o sentimento do eleitor? Qual é, na verdade, a sensação que você vai colher no primeiro contato com o eleitor, dentro de um processo eleitoral num Brasil tão diferente? Tão diferente. Há um clima diferente nessas eleições. É o meu sentimento. Tem um negócio estranho, alguma coisa nova para acontecer. Eu não sei se nós vamos encontrar um resultado final dessas eleições com uma abstinência muito grande às urnas. Espero que não, sinceramente. Não sei se o voto nulo será marcado, registrado na história como um marco dessas eleições. Espero que também não aconteça isso. Nesse processo, algumas coisas já começam a acontecer que causam estranheza. Por exemplo, ontem a renúncia do candidato ao Senado, na chapa do governador Casagrande, Fabiano Contarato, quer dizer, o candidato do PR. Isso é uma perda para o processo eleitoral, porque o candidato Contarato, o delegado Contarato, trazia consigo uma bandeira importantíssima, a meu juízo. Ninguém nasce numa candidatura, numa disputa ao Senado, sem nunca ter disputado uma eleição, qualquer que seja ela. Era na verdade, o debut do Contarato no processo eleitoral, com 15%, 20% de intenção de voto. O delegado Contarato nasceu grande nessa disputa. Encostou ali, estava muito próximo ali do candidato João Cosa e da candidatura de Rose de Freitas. E é uma surpresa para o mercado político a renúncia do Contarato. Não vou aqui, de forma alguma, especular sobre os motivos que o fizeram deixar essa candidatura, essa disputa eleitoral, mas é mais um elemento dessa estranha eleição que nós estamos participando dela. Acabou de chegar meus dois queridos vereadores amigos aqui, Neuza de Oliveira e Ana Michel, que também renunciaram às suas candidaturas proporcionais. Aliás, estamos aceitando apoio. Né, Nami? Né, Neuzinha? Mas é uma eleição diferente, sem nenhuma alusão qualquer a qualquer outra e qualquer elemento especulatório. É uma eleição diferente.
o eleitor está diferente, o país está diferente. Não sou daqueles, vereador Namichek, que vão ficar aqui agora fazendo discurso de que a Copa das Copas é um elemento que pode causar danos à candidatura da Dilma Rousseff. Não é nada disso. A Copa passou, ela trouxe consigo alguns sentimentos que foram evocados durante a Copa, tanto pela situação como pela oposição. O resultado dela foi danoso, não tenha dúvida nenhuma, ao futebol brasileiro. Não acho que tenha uma relação direta com a política brasileira. A Copa foi, de verdade, um sucesso para a população e promovido pela população brasileira, mas o resultado da Copa foi desastroso. Desastroso, vergonhoso. Os apaixonados por futebol como eu sentiram vergonha no 7-1. Outros que não gostam tanto de acompanhar a Copa ficam tentando encontrar coisas, dentro daquele resultado vergonhoso que, a meu juízo, ficam tentando encontrar elementos positivos. Eu não encontro. Né? Mas, repito, vivemos uma eleição diferente. Um momento diferente, uma eleição diferente. Eu espero, sinceramente, que nós saibamos como nos aproximar dos eleitores da cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo, para, mais do que qualquer coisa, não só garantir o voto que a gente vai buscar, mas ter a responsabilidade política com esse processo, que nos dará naturalmente, aí, se Deus quiser, para alguns, a sua eleição, e depois um mandato que possa servir de verdade à população do Estado. Obrigado, vereador. Próxima liderança, vereador Namichek, líder do PCdoB. Senhor presidente, senhores vereadores, nós durante Não é sempre que acontece uma Copa do Mundo no Brasil, por isso a Copa do Mundo foi assunto no Brasil inteiro, no Congresso Nacional, no Senado Federal, aqui na Câmara de Vitória. O capixaba participou como o brasileiro que recebeu muito bem os australianos, os camaronenses, duas seleções que aqui foram muito bem tratadas pelo povo capixaba. A impressão que os camaronenses e os australianos levam do Brasil é a impressão colhida no contato com os capixabas. Então, o capixaba foi o brasileiro para essas duas seleções, essas duas equipes, essas duas comitivas, porque não só os jogadores, mas a comissão técnica e também até autoridades diversas, culturais. O Museu do Negro, ali na Avenida República, recebeu uma exposição esportiva de camarões, muito bacana, muito concorrida essa exposição. Parabéns ao Wellington, diretor lá, o gerente lá do Museu do Negro, que organizou aquela promoção. Estava presente o ministro do Esporte de Camarões, uma autoridade importante daquele país. Enfim, lá estava também quase toda a seleção. Eto'o, Samuel Eto'o, grande craque, estava lá também, simpático, mostrando toda a alegria por estar no Brasil e no Espírito Santo. O Brasil recebeu, ao todo, mais de 1 milhão de turistas de fora, 3 milhões de turistas brasileiros, 3 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros, sendo que 2 milhões brasileiros e quase 1 milhão de estrangeiros, que saíram todos falando muito bem do Brasil, da hospitalidade, do carinho do povo brasileiro, e também da organização da nossa Copa do Mundo. O governo da presidenta Dilma, tem que ser dito isso, foi capaz de realizar no tempo hábil o necessário para que os turistas saíssem daqui falando muito bem. Foi uma Copa extraordinária, fora do campo e dentro do campo também. Então, o povo brasileiro, o governo brasileiro, o povo capixaba
Estão todos de parabéns por esse sucesso que foi. O nosso insucesso aconteceu dentro dos gramados. Perdemos para a seleção da Alemanha e para a seleção da Holanda. Ficamos com o 4º lugar. A imprensa brasileira, que foi contra a Copa do começo ao final, a imprensa brasileira contra a Copa do Mundo, do começo ao final, depois da derrota do Brasil, agiu com sadismo contra o povo brasileiro, com sadismo, como se quisesse punir o povo, por o povo ter ficado alegre. Vocês ficaram alegres com a Copa do Mundo, agora tome, vexame, vergonha, incompetência, quer dizer, a tortura que se fez. A capa do Globo, a capa do jornal o Globo, foi o Davi Luiz de 4 no gramado. Uma infâmia com o jogador que ganhou respeito e admiração do povo. Davi Luiz, guerreiro em campo, ganhou a admiração do povo brasileiro. Foi colocado no dia seguinte pelo jornal o Globo, na capa, de 4, literalmente de 4, dentro do gramado. E numa conotação até sexual, uma coisa absurda, foi feito isso. Como se foi um sadismo praticado para punir o povo, só porque o povo ficou alegre uns dias por causa da Copa do Mundo. A gente vai voltar a falar no assunto oportunamente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Namechek. Primeiro orador inscrito da tarde, né? Vereador Rogerinho. Por tempo 10 minutos. Ausente. Vereador não registrou presença, vereador. Ok. Vereador Zezito, mais pelo tempo de 10 minutos. Vereador Rogerinho, antes, ok? Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da Câmara, pessoal da galeria. Luiz Emanuel, o que me traz aqui hoje é 2 dados. Que quinta-feira, Praia do Suá, falando novamente, não deu para me falar tudo, foi palco de uma história que vai entrar para o nosso país, onde o presidente Aécio Neves andou com o governador Paulo Artung, e logo em seguida veio a pesquisa, mas nós, vereador Luiz Emanuel, jamais vamos, com esse oba-oba que já ganhou, tripudiar o governador Renato, de forma alguma, tem seus respeitos. E eu quero dizer que se alguém tiver, que é o nosso candidato a vice lá, deles lá, o meu excesso dele é o vereador Gandini, a gente tem o maior respeito. Se aqueles pensam que vão jogar o PMDB ou o PSDB que está lá na coligação, ou o DEM, vereador Luiz Emanuel, que já ganhou, que é isso, que é fácil, estão enganados. A orientação que nós recebemos, eu recebi principalmente o PMDB, é que nós estamos perdendo o jogo. Está 9-0 para eles. E nós temos que tentar reverter. E vai ser assim a campanha. Se engana aquele que pensa que a campanha foi feita naquela época que foi entre Luciano e Luiz Paulo. É totalmente diferente. Eu vou falar para vocês que é totalmente diferente. É a mesma coisa que vocês fazerem uma muqueca de Badejo e uma muqueca de Beré. É totalmente diferente. O caldo talvez pode ter até o mesmo gosto, vereador, quem sabe fazer, vereador Marcelão. Mas é diferente. Não botar na mesa, não saborear, no sabor. Totalmente diferente. O governador Paulo Artung é um candidato centrado, como o governador Renato Casagrande, e vai ter a disputa e nós vamos jogar. Eu estou querendo falar isso de público, e nós não estamos aqui fazendo chacota nem ironia, que começou a eleição agora, vereador Luiz Emanuel. Agora que está começando a jogar.
E o jogo vai ser jogado. Só que eu quero já dizer para vocês, o candidato a governador do PMDB não é jogador de dama. Aí, quem quiser saber o que eu estou falando, a carapuça cabe na cabeça de quem quiser. Não é preguiçoso, vai para a rua, vai trabalhar, tem projeto. Lá não tem oba-oba, não. Lá tem lugar para quem quer trabalhar, quem acorda às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai dormir às 10, às 11, mais 5 horas da manhã. Está de pé de novo. Lá, no nosso exército, a maioria é soldado, vereador Luiz Emanuel. Na nossa aldeia, a maioria é índio. Na nossa colônia de pescadores, a maioria é pescador. O que eu quero dizer? Que a maioria não é general, a maioria não é cacique, a maioria não é mestre de barco. É isso que eu quero dizer, vereador Luizinho. Vossa Excelência esteve lá andando com a gente, vereador Luiz Emanuel esteve lá andando com a gente. E é assim que vai ser a campanha. Tem que ser assim, vereadora Neuzinha. O partido de Vossa Excelência está lá na coligação. E é assim que tem que ser, vereador Neuzinho. O presidente Aécio esteve lá. A única coisa, aqui eu estou querendo não entrar no debate com o vereador Marcelão, nem o vereador Bolão, quem sou eu, não quero entrar nesse debate. Mas que a realidade é, a presidente Dilma mandou dinheiro para o Espírito Santo. A presidente Dilma, eu fui, o vereador pode pegar as notas taquigráficas e as imagens dessa carta. Quem mais defendeu a presidente Dilma aqui na época fui eu. Mas ela não podia faltar esse respeito que ela fez com o Espírito Santo. Não ficou em 4 anos de mandato, nem 3 horas do solo Espírito Santense, porque às vezes perdeu a eleição. Isso é da democracia, isso é do parlamento. Não pode. Outra coisa que nós vimos, vereador Luiz Emanuel, não pode gastar bilhões e bilhões de reais num porto em Cuba, que até agora só entrou 50 carros. E nós aqui precisando de portos, nossos portos precisando, para nós importar. Não tem, nós não temos um porto que... Aliás, nós temos o Todo-Poderoso, o Senhor, o Jesus, Todo-Poderoso em bom sentido, ele foi muito gentil, muito generoso com o Espírito Santo, deu a condições. Mas nós não temos logística, vereador Luiz Emanuel. O governo federal não dá. Então, como é que nosso país vai crescer, nosso estado vai crescer? É essa que nós estamos querendo ver. Já veio aí a primeira pesquisa, e o povo do Espírito Santo, ela vai dar a resposta como ela deu a nós, deu as costas, não ajudou. Então, isso é óbvio que o povo capixaba vai tratar ela com a mesma coisa. Não tem outro sentido. Não tem outro sentido. Eu acho que um presidente, uma presidenta da República, vereador Vinícius, como prefeito, um governador, ele tem que ser igual o pai, dar o castigo e dar o pão também. Não adianta só dar o castigo. Ela com aquela cara, a presidente com aquela cara de Mona Lisa arrependida, aquele sorriso do Coringa, com aquela cara de Mona Lisa arrependida, parecendo a avó do Sheik, do brinquedo assassino, passando para nós aquela imagem, vereador Sérgio. Aprendeu com a Alexandre. Sheik, a vovó do Chuck, a vovó do... Ela parecia a vovó. Ela é uma mistura assim, dá uma Frankenstein feminina. Ela mistura, vereador Sérgio, Chuck. Alexandre Paz. É igual a Alexandre, o sorriso dela. A Mona Lisa arrependida. A bisavó da Barbie. E aí vai indo. E aquela... Zezito vivia falando aqui. E a...
E ela foi para o Espírito Santo, uma madrasta, mas aquela madrasta, tem aquele filme que tem aquela madrasta que aconteceu com a Branca de Neve, com a Bela Adormecida. Sei lá, aquela mulher lá que perdeu o sapato, a Bela Adormecida, a Branca de Neve também tem um pedaço aí. Ela é igual àquela. É a madrasta má. Ela é tão má. Ela é tão má, que ela passa cerol e manda o sujeito ir lá. Não dá para falar aqui. Não pode ser assim. Eu acho que ela tinha, por o Espírito Santo, eu perdi, foi por poucos votos. Vamos lá reconquistar o povo capixaba. Vamos lá. Ver porque até que nós, não é soberba não, nós não precisamos do Brasil não, o Brasil que precisa de nós. Nós somos a oitava ou a nona economia do país. Nós não precisamos de Brasil não, o Brasil que precisa da gente. E aliás, se o Espírito Santo fosse um Estado, nós seríamos uma Suíça no meio desse Brasil. Fosse o país. Fosse o país. Se o Espírito Santo fosse um país, e eu conclamo que os capixabas, para nós fazer uma revolução, um movimento separatista do Brasil, para nós se tornar um país. Para você ver o exemplo que nós vamos dar. Pode contar comigo, vereador. O maior produtor de gás, uns portos com locais pujentes para fazer as coisas, nós não estamos tendo saída. Mármore, turismo, mulheres bonitas, homens bonitos, gente saudáveis. Então o que acontece? Aí não. Aí ela pega a madrasta má, a Satanás, que fica lá, a Lucifer, o capeta feminino, o diabo feminino, e fica tentando o Espírito Santo. Mas um Estado que tem um nome que tem com o Espírito Santo, não adianta estar Satanás atentando, não. Nós vamos em frente. Aí na hora de receber recurso era o 26º, passamos para o 18º. A receber recurso 16º. E eu quero deixar um recado aqui a todos os capixabas, que nós temos que ter orgulho de ser capixabas. Orgulho de ser brasileiro também, apesar de levar uma cacetada da Alemanha, mas faz parte. Vossa Excelência nem falou do pré-sal ainda também. Tem um pré-sal ainda. Tem um pré-sal. E eu quero dizer que os alemães, vereador Gandinho, só para concluir, vereador, eu gostaria que vocês, vereadores, prestassem atenção para me concluir, vereadora Neuzinha, vereador Luiz Emanuel, vereador Devaí, que apesar de a gente se dar bem, está lá do outro lado do palanque, mas é uma democracia, isso acontece, mas eu vou contar uma história aqui. Aí tá, vai enganando que a gente vai acreditando. Aí, eu vou contar aqui para terminar, senhor presidente. Há 500 anos atrás, os alemães copiaram dos portugueses. Pararam na Bahia, seduziram as nossas índias, deram presente para os nossos índios, top nós, e ainda levaram o ouro. É isso aí que aconteceu. Muito obrigado. Vereadora Neuzinha. Tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, trabalhadores, assistentes da galeria, gostaria de cumprimentar a todos, né? Eu vou iniciar minha fala, quando cheguei, estavam falando sobre a renúncia de candidatura da minha e do colega Nami Schecker. E eu venho dar uma satisfação à população, a minha equipe, a minha família, a todos que nos assistem. Renunciei à candidatura, considerando que, por mais que nós mulheres estejamos lutando por vagas para sermos candidatas, ser candidata por ser, eu acho que é até uma falta de respeito com as mulheres. Foi dito para nós de uma coligação, foi dito para nós das condições de ganhar uma eleição, ou pelo menos de se disputar. Perder uma eleição é natural, todos que entram numa disputa sabem que pode ganhar ou que pode perder. Agora, eu não posso entrar já achando, ou já tendo uma certeza que eu não sou uma das favoritas. Por quê? Porque candidata laranja, mulher, a mulher que se propõe a ser candidata laranja, ela vai de contra
a luta das mulheres que querem, de fato, ter espaço na política. Mas solidariedade é laranja. Não é o número de mulheres candidatas que nós vamos eleger mais mulheres no parlamento, e sim o número de mulheres unidas para eleger. Então, para ser candidata, eu já perdi eleições, eu levei 12 anos para ganhar a primeira eleição, mas eu era candidata para ganhar a eleição, como eu pretendia ser candidata para ganhar a eleição. Eu não posso vir candidata para ser uma legenda. Tem gente que é candidato porque quer dispensa do trabalho, é funcionário público. Tem gente que é candidato porque quer negociar espaço. Tem gente que pode ser candidato para se projetar. Cada um tem um objetivo natural. Mas eu já fui candidata a deputada na condição de contribuir com o partido, com consciência, e naquela época tivemos 9.000 votos. Mas eu hoje, com 4 mandatos de vereadoras numa capital, mãe, com 48 anos, eu não posso estar aqui apenas para dizer que fui candidata. A contribuição política, quando você está candidato, com consciência que você vai perder, a contribuição política é muito importante, que é democrática, é salutar. Mas, neste momento, a vereadora Neuzinha não se sentiu à vontade, mesmo porque os vereadores, o nosso partido, todo o tempo, teve uma conversa e uma direção. E mudou. É natural também mudar, porque a política ela faz isso, ela afunila. Mas é natural também você acompanhar ou não. Ou você dizer, por que estou aqui? Estar vereadora, como eu já disse várias vezes, é um cargo momentâneo. Mas é muito sério estar vereadora. Nós não somos funcionários públicos, mas nós somos agentes públicos. Nós estamos a serviço da população. Eu não posso simplesmente sair candidata por sair. Então, eu não posso simplesmente me ausentar da minha casa, da minha família, da minha filha, por uma vaidade de sair na televisão, para fazer propaganda de televisão. Eu tenho disposição de ir para a rua, ser candidata, ou até fazer campanha para um candidato ou uma candidata, que eu acredito que vai ganhar. Pode até perder, mas eu faço campanha para ganhar. Não posso fazer uma campanha para perder. Por isso eu quero agradecer a todos, que me deram apoio, que me ligaram, e que compreenderam que um passo atrás, muitas das vezes, é para dar 10 passos à frente. Tem que ser muita consciência, eu não posso ser candidata no oba-oba. Eu não posso ir na onda da política só. A política, de fato, ela está muito diferente. Gostaria aqui de, nesse momento, dizer que fiquei muito triste com as vaias que foi dado para a nossa presidente. Aquilo não foi uma demonstração de elegância e de respeito do nosso país, perante a todos os visitantes. Porque quem não concorda com a Copa, então, por que comprou ingresso e estava lá? Que vaiou quem estava lá. E vaiou quem tinha dinheiro para comprar ingresso para estar lá. Então, achei que foi deselegante perante aos outros países. Olha a mensagem que os outros países levam. Se aí o país vai, a própria presidente, a própria líder da nação, para mim não importa de que partido seja, é uma autoridade nacional. Não votei na presidente Dilma, por não compactuar, por não concordar com algumas linhas políticas partidárias, não pela pessoa da Dilma. Mas eu tenho que ter respeito. E aproveito a oportunidade para agradecer a presidente por ter sancionado a lei, incluindo os autistas como deficientes, como não eram reconhecidos. Então, nós que estamos na política, temos que ter olhos de águia e observarmos que nós também ficamos muito magoados quando as pessoas nos criticam e não procuram a fundo saber o que nós fazemos. E assim nós não podemos magoar o outro. Por trás de um político, por trás da presidente ali, aquela pessoa, existe um ser humano. Por isso eu gostaria de dizer que não concordo, não faça campanha para o Partido dos Trabalhadores, que é um partido muito interessante. A sigla, então, mais interessante ainda. Partido dos Trabalhadores. Quem não é? O puxador
Quem cata papel na rua é um trabalhador, você que tem carteira assinada é trabalhador, você dona de casa que não tem carteira assinada é trabalhador. Quem não é trabalhador? Partido Verde. Quem é que não defende aqui o meio ambiente? Então, o nome, a sigla de tudo isso é muito bonito. Agora, ser pessoas trabalhadoras, ser pessoas simples, ser pessoas dignas é diferente. Por isso eu não concordei, não gostei, achei muito feio e fica aí, né, minha fala de apoio, de força para uma mulher que hoje está na frente da nação, para que ela continue lutando e não desanime. Gostaria aqui de agradecer, ontem teve também a inauguração do CEMEI Carlos Martinelli em Consolação. Esse CEMEI Carlos Martinelli é o nome de um rapaz que era da nossa comunidade, que faleceu em 2010 de acidente de trânsito. Foi nascido e criado naquela comunidade, estudou no Colégio João Bandeira, se formou professor e teve um trágico, né, acidente que veio a seu falecer. E nós, então, homenageamos, ele é filho também do motorista, né, do Ruliço, que trabalha com o vereador Luizinho, que é uma pessoa muito digna. E ontem essa escola que nos trouxe muita alegria, eu queria aproveitar aqui e dizer, porque, para mim, o maior prazer político são as realizações. Daqui a pouco nós não vamos estar mais neste momento político, nós não vamos estar mais vereadores, mas nós temos que ter deixado um legado, passar por uma rua e dizer, eu fiz parte daquela construção, eu ajudei a construir, eu indiquei. Por isso, uma escola que hoje recebe 590 crianças, onde 200 crianças estão no tempo integral, com 4 refeições diárias, para mim é um motivo de muita alegria. Porque quando eu fui criança, nós só tínhamos uma creche, que era onde é a Superintendência de Educação hoje. Então, as crianças do morro todas iam a pé, em fila, para aquela creche, lá no parquinho infantil, onde nós tínhamos todos os dias a mesma refeição. Era arroz, feijão, chuchu com ovo, graças a Deus, uma maravilha. Fui criada ali, passei a minha infância naquele CEMEI, né, que era o parquinho infantil. Era o parquinho gostoso da gente. Então, eu hoje fico muito feliz em saber que nas comunidades tem os CEMEIs, tem o berçário, as nossas crianças estão sendo atendidas. E ontem, para mim, foi um motivo de muito maior felicidade, porque não foi uma pracinha de areia que foi inaugurada, não. Foi um CEMEI, uma escola, onde vai receber e ajudar aquelas famílias a traçar o cidadão. Que eu espero que seja um cidadão que não vai vaiar ninguém. Nem um gari, nem uma presidente, vai ser um cidadão. Porque o verdadeiro cidadão, como já dizia meu pai, que tinha pouco estudo. Quem tem vergonha não envergonha ninguém. As pessoas têm que aprender o seu limite, né, o limite de cada um. E ontem, nessa inauguração, a minha maior felicidade, já encerrando, senhor presidente, é porque não foi uma escola que simplesmente eu estava vereador e fui correto. Não. Quando líder comunitário, eu já lutava por essa área. Então, foi uma luta de 14 anos, onde, se amanhã eu não estiver como vereadora, eu já me sinto muito feliz e satisfeita em saber que eu pude contribuir um pouquinho com o futuro das nossas crianças. Muito obrigado e eu espero ter dado uma satisfação aos meus amigos, às minhas amigas, né? Não vou ser candidata, mas vou estar nessa campanha, com certeza, porque vou ouvir as propostas dos bons candidatos, porque eu não vou levar um candidato que não seja à altura do povo para pedir um voto. Muito obrigada. Agradecer a vereadora Neuzinha pelas palavras. Vereador Anderson Marinho. Ausente. Vereador Davi Ismael. Declinou. Vereador Nami Shecker. Ausente. Vereador Nami Shecker. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu estava dizendo no pronunciamento anterior, o papel da imprensa depois da Copa não foi construtivo, da Globo principalmente. Filipão era a paixão da Rede Globo, de repente virou Geni, e por aí vai. Ela parece que a imprensa quis punir o povo pelo povo ter ficado alegre uns dias, cada Copa do Mundo. Mas o Brasil ainda é, opinião pessoal, a gente não deve, ainda é a melhor e a maior escola de futebol do mundo. Do mundo.
Ninguém é penta. O Brasil é penta. Então, nós não temos que ter vergonha do nosso futebol, não temos que ter vergonha da nossa capacidade de organizar um torneio. O que significa dizer, vereador Luizinho, que é um apaixonado pelo esporte, pela cultura popular do nosso país, o que significa dizer que nós faremos a Olimpíada das Olimpíadas. Vamos fazer. O ministro Aldo Rebelo, sereno, tranquilo, sábio, calmo, sensato, já deu sinais de que vamos fazer uma grande, vereador Bolão, uma grande Olimpíada no Rio de Janeiro. E a Copa do Mundo foi no Brasil, mas a Olimpíada é no Rio de Janeiro. E pela proximidade física, geográfica do Espírito Santo, vereador Bolão, nós sediaremos aqui, de 32 seleções que vieram, nós sediamos 2 para o Brasil, de 210 países, ou 220, eu não sei, que se fazem representar em Olimpíadas, porque tal como a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele tem mais filiados do que a ONU. A ONU, por exemplo, ela ainda não considera os palestinos um povo próprio. Mas a FIFA considera a seleção palestina uma seleção nacional e o Comitê Olímpico Internacional considera, por exemplo. Então tem países que nem reconhecidos são oficialmente pela ONU, mas são pela FIFA e são pelo Comitê Olímpico Internacional. Vamos sediar aqui no Espírito Santo, pela proximidade com o local da Olimpíada, que é no Rio de Janeiro, vamos sediar dezenas, eu acredito, dezenas de delegações estrangeiras, agora em 2016, na Olimpíada de 2016. O vereador quer dar uma parte? É só somar com Vossa Excelência que a FIFA, ela já ventilou a possibilidade de fazer em 2017, 2018, o Campeonato Mundial de Clubes aqui no Brasil. Por quê? Porque mais de 80% dos turistas que vieram saíram daqui dando nota boa para o Brasil. E sabem o que eles deram nota boa? Estrutura, vereador. Na estrutura. Aí a pesquisa feita pelo Datafolha perguntou sobre os itens que eles mais aprovaram. Sabe quais foram os itens? Primeiro, a camaradagem e afetuosidade do povo brasileiro. Número 1, simpatia e tal. Depois, segurança. Os turistas se sentiram seguros no Brasil. Uma coisa que é até impressionante, porque as notícias são de que o Brasil é um inferno. Sabe qual a outra? Mobilidade. Nenhum turista teve problema para sair de um local e chegar no outro. Nem através dos aeroportos, nem de ônibus, e nem mesmo do transporte urbano para se deslocar para o estádio de futebol. Enfim, nos itens principais, o Brasil tirou as melhores notas. Vai um estrangeiro em outro país lá da Europa ou nos Estados Unidos sentir se eles têm a mesma hospitalidade? Não tem, não. Daí porque podemos dizer que o Brasil foi muito bem na Copa do Mundo, os brasileiros e as estruturas das autoridades, que aí faça-se justiça também aos governos estaduais e aos governos municipais. Tanto o governo federal cumpriu o seu papel,
como os governos estaduais e como as prefeituras, todos, cada qual com sua responsabilidade, todos funcionaram ou colocaram em movimento o funcionamento do país para receber a Copa. Esse assunto vai se distanciando, vereador Marcelão, o assunto Copa do Mundo vai se distanciando, porque nós vamos entrando agora no processo eleitoral, que é o que está no nosso calendário. Temos aqui no Espírito Santo 2 candidaturas ao governo do Estado, 3 candidaturas, ou 4 candidaturas, 4 candidaturas ao governo do Estado. Os candidatos todos têm um bom nível, independente das preferências, nós todos temos nossas preferências. Eu mesmo tenho preferência pela eleição do nosso governador Renato Casagrande, pela reeleição do nosso governador Casagrande, mas independentemente das preferências, podemos dizer, E o senador, vereador, sua preferência? Nós não estamos coligados oficialmente com nenhum candidato a senador, mas o meu voto pessoal eu vou dirigir ao nosso querido... agora, rapaz, a nossa situação é difícil, porque a minha intenção era votar no João Cosa. Vai votar no João Cosa, vereador? Mas presta atenção, vereador. Agora com a candidatura de Neucimar, prefeito que nós... Vamos esperar confirmar essa candidatura de Neucimar, que a candidatura de Neucimar realmente ocupa um espaço que o nosso partido vai apreciar. Não estamos coligados porque não coligamos com o Contarato. Nós não acreditamos numa candidatura que iria fazer uma campanha de negação da própria política. Uma coisa um pouco complicada. Mas o delegado é um excelente delegado, está voltando para a delegacia dele, talvez ele alegou razões de fórum íntimo, pessoais, agradeceu a todos nós, os partidos, o governador Casagrande, o senador Magno Malta. Então deixa o delegado cuidar da vida dele. Mas essa escolha acertada do Neucimar realmente coloca todos nós em situação de ter que rever. O nosso partido já tinha se comprometido em apoiar o PCdoB, João Cosa, mas com essa candidatura de Neucimar, eu creio que nós vai continuar, vereador. Eu creio que o meu partido vai rediscutir o assunto, tendo em vista que nós participamos da administração de Neucimar lá em Vila Velha. Neucimar é um quadro progressista do nosso Estado, estava com a eleição de deputado federal bastante viabilizada, vai cumprir essa missão a pedido do governador e das forças aliadas, de maneira que agora não sei mais se o PCdoB vai confirmar essa tendência de votar no ex-prefeito João Cosa, nosso amigo, porque Neucimar realmente leva vantagem em função da nossa coligação e da amizade e da tradição já de longa data que nós temos com esse político vilavelense, Neucimar Fraga. Bom, mas eu estava dizendo, só para arrematar, senhor presidente, que o Espírito Santo, independente das preferências aqui, ele tem a sorte de não estar ameaçado. Eu não acho que ele está ameaçado. Nós não temos aí nenhuma candidatura que pode colocar em risco o Espírito Santo. Temos que escolher entre os melhores e nós já manifestamos aqui o nosso apoio ao Renato Casagrande, que tem como vice, desculpa as outras excelências, mas o melhor vice é o do Renato Casagrande, que é o nosso presidente Fabrício Gandini. Obrigado, vereador. Encerrado o grande expediente, iniciamos a ordem do dia. Necessário, porém, a recomposição do quórum. Peço aos vereadores que registrem a presença.
Mais algum vereador? Nós temos já quórum para início da ordem do dia. Discussão encerrada. Projeto está em votação do veto parcial, projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Simões, que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Vitória o Dia Municipal do Manguezal. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial. A matéria necessita de maioria absoluta. A matéria em votação. Sim, mantém o veto parcial, não rejeita o veto parcial. Veto parcial, projeto do vereador Vinícius Simões. Mais algum vereador vai proceder à votação? Encerrada a vereador Anderson Marinho. Encerrada a votação. Eles podem impugnar a sua candidatura, eu não sou da multa. 9 votos sim, 4 abstenções, mantido o veto. O projeto que está em regime de urgência, artigo 329 do Regimento Interno, projeto de lei 73, 2014, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que denomina a professora Maria Aparecida dos Santos Corrêa Barreto, o novo CEMEI, que será criado no bairro Jardim da Penha, com o local a definir. A Comissão de Justiça não tem parecer ainda. Nós temos uma emenda de autoria do vereador Reinaldo Bolão. Marcelão. Então, encaminho o projeto ao presidente da Comissão de Justiça, vereador Nami Schecker, para emitir parecer. Cadê o... O projeto vereador Nami, é o que denomina o CEMEI de Jardim da Penha, Aparecida dos Santos Corrêa Barreto, que conhecido como Cida. Barreto é a reitora da UFES, vice-reitora da UFES. Com emenda. Com emenda. Certo. Senhor presidente, eu avoco e dou pela legalidade e constitucionalidade. E colho o voto do vereador Davi, vereador Vinícius, vereador Max da Mata e vereador Marcelão. Vereador Namichek, antes de dar meu voto, eu estou assim com a vereadora Neuzinha, muito feliz, porque essa semana está se iniciando as aulas lá no CEMEI de Jardim da Penha, mais conhecido como creche da nossa época, né? Estou muito feliz por estar se iniciando lá as aulas desse CEMEI, uma luta da Associação dos Moradores, junto com esse vereador aqui, com a indicação do vereador Zezito Maio, né? Naquele bairro Jardim da Penha. Então a gente conseguiu que inaugurasse aquele CEMEI, que era aqui enaltecer a luta da Associação dos Moradores de Jardim da Penha, ANJAP, junto com o vereador também Luiz Emanuel, né? E votar com o relator, porque com a emenda Cida, como era conhecida, muitas vezes estive com Cida, levando Cida e minha esposa para dar aula lá no FLA, no Colégio São Pedro, que ela era professora da rede municipal de Vitória. Então nada mais justo do que ter o nome de Cida naquela creche lá, né? Então vou votar com o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a votação na Comissão de Justiça, passamos à Comissão de Educação, o vereador Luiz Emanuel, presidente da comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu avoco o projeto, do parecer favorável, naturalmente. A professora Cida também eu a conheci. Ela, uma justa homenagem, é uma professora super gabaritada e absolutamente inserida no movimento educacional desse Estado. Parabéns a Vossa Excelência pela indicação do nome da professora Aparecida. A Aparecida, eu acho que faleceu tem menos de um ano, né?
Há menos de um ano, se não me engano. Então, mais do que justa homenagem, eu dou parecer favorável e colho o voto da vereadora Neuza de Oliveira. Voto com o relator, excelência. Vereador Vinícius Simões. Aprovado na Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória. Tendo passado nas comissões pertinentes, nós vamos colocar a matéria em discussão. Não tendo o que discutir, a matéria pode ser encaminhada. Presidente, quero encaminhar. Vereador Reinaldo Bolão, para encaminhar a matéria. Eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência por ter feito o projeto de lei nominando a escola, a futura escola em Jardim da Penha. Eu tive a oportunidade de ser amigo da professora Cida Barreto, da qual nós fizemos a emenda, uma excelente educadora, pessoa ali de Gurijica, e que também ocupou o cargo de vice-reitora na Universidade Federal do Espírito Santo, que vinha desenvolvendo um grande trabalho naquela vice-reitoria. Então, acredito que foi uma justa homenagem o nome da professora Cida Barreto, e acredito que quem ganha com isso é a educação. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Presidente. Vereador Luiz Emanuel. O autor da homenagem à professora Maria Aparecida é Vossa Excelência. Sim, vereador. Perfeito. Okay, Mas o vereador Reinaldo Bolão fez a emenda. Não, sim. Que também é importante porque pela... Claro, mas a iniciativa da homenagem até foi de porque, Vossa Excelência. como eu só explicando, eu não convivi com a Cida em nenhum momento. Então a gente fez baseado na história da Cida. Sim, claro. Então, independente de conhecer, então foi um movimento mais de reconhecimento da história dela. O vereador Bolão, como tinha essa proximidade, entendeu que era melhor e foi prontamente acatado por todos na Câmara. Vereador Luiz. Presidente, eu queria aproveitar o encaminhamento naturalmente para pedir a votação e a aprovação que os vereadores devem de votar a favor, não tenho dúvida nenhuma, mas para parabenizar o município. Parabenizar o Poder Executivo pelo início das atividades lá no CIMEI, lá em Jardim da Penha. É verdade que essa é uma luta de todos, também é verdade isso, não especificamente de ninguém, mas de muita gente. A comunidade de Jardim da Penha está de parabéns, mas é preciso reconhecer que o Poder Executivo cumpriu sua parte e, num curto período de administração, nesse caso em particular, é preciso reconhecer que a ação do Poder Executivo se fez presente e é digna de aplauso. Eu, como presidente da Comissão de Educação, não podia deixar de registrar mais uma unidade de ensino criada no município de Vitória e uma demanda antiga e volumosa, que são vagas para os nossos alunos em idade CMEI, está sendo incluída no cenário da cidade. Parabéns ao Poder Executivo e parabéns à Jardim da Penha pela aquisição desse equipamento. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita a matéria. Mais algum vereador vai proceder à votação? Não tendo, nós vamos encerrar. 12 vereadores presentes, 11 votos sim, matéria aprovada. Senhor presidente, quero justificar o voto. Vereador Zezito Marques. Fazer daqui mesmo. Senhor presidente, eu acho que toda pessoa tem que persistir, vereador Luizinho. Vereador Bolão, eu fiz a indicação para esse CMEI em Jardim da Penha, se eu não me engano, tem mais de 8 anos, ou mais. Mas isso, não estou querendo aqui dizer que não é do meu feitio, todos me conhecem, que eu sou responsável, que é uma luta minha. Pelo contrário, é uma luta daquela comunidade. Na época, uns 3 ou 4 moradores que eu conheço me pediram, eu fiz a indicação, e eu fico feliz. Eu acho que a população em Jardim da Penha merece muito mais. Se eu fosse o prefeito, eu faria ali, tentaria pegar o IBC, que está no governo federal, e fazia uma grande área de evento cultural para a nossa capital ali, com
com teatro, com centro de convenções, com tudo ali, e fazia um centro cultural para a cidade de Vitória, que tem certeza que comporta. Fica aí a dica, e espero que ninguém faça a indicação que eu vou fazer, porque tem uns que gostam. Então, desculpe, já passou a perna em mim. Então, tá bom, mas fica aqui a dica. Queria só, nós vamos encaminhar esse projeto para redação final. Queria só pedir a concordância dos vereadores, porque quando o projeto foi feito, inclusive o projeto e a emenda, ainda não existiu o endereço. Então, que na redação final a gente possa constar o endereço. Os vereadores que concordam. Senhor presidente, porque o endereço, eu não sei se tem que colocar mesmo se é o procedimento, porque é um local provisório, né? Mesmo assim entra o endereço. Aí depois alteraria, entendeu, vereador? Então, a maioria das escolas na lei está criado com endereço. Jardim Camburi, por exemplo, é um exemplo que também foi provisório, criaram o endereço, depois foi modificado. Mas, porque senão fica sem saber onde é o... Sim. Inclusive o vereador Davi Ismael pode passar o endereço, que é lá na Igreja Batista, do qual o vereador e eu participamos lá também. Aí ele sabe o endereço de cor. Ok. Vereador, queria também justificar. Vereador Davi Ismael, para justificar. Eu queria enaltecer, mais uma vez, assim como fez o vereador Luiz Emanuel, reconhecer a ação empreendida nesta causa pelo prefeito Luciano Rezende, por todo o Poder Executivo Municipal. Dizer que, diante das dificuldades financeiras, o vento contrário, uma presidente que não nos ajuda, mas enxergar na possibilidade e na criatividade do nosso prefeito Luciano Rezende, a capacidade de surgir uma solução no momento adverso é formidável. A solução apresentada foi aceita e com criatividade a gente vai mudando a cidade. E queria sugerir uma outra demanda da área da educação, é o bairro Jardim Camburi, e que pude já conversar com Vossa Excelência, estamos amadurecendo, mas só para registrar que muitas vezes as igrejas são grandes espaços que ficam ociosos no seu dia útil e que certamente todas elas terão o imenso privilégio de poder abrir as suas portas para firmar parceria com o município. Então, desta forma, fica o registro, não só para o município de Jardim da Penha, de Jardim Camburi, assim como outro, porventura, possa existir. Ok, vereador. Posso encaminhar com o endereço, então, vereadores, na redação final? Só os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, a redação final, por favor, constar o endereço. Dependendo, pode ser. Projeto de Lei 18 de 2013, de autoria do vereador Rogerinho, que institui a obrigatoriedade de reserva de vaga do veículo automotor e da outras providências. O vereador está ausente. Então, nós vamos passar ao próximo. Projeto de Lei do 414 de 2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que altera o caput do artigo 1º da Lei 5.329, de 10 de maio de 2001. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade com emenda. A Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis foi pela aprovação com emenda. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Matéria pode ser encaminhada. Vereador Davi Ismael, para encaminhar a matéria. Queria só encaminhar. O que se busca é alterar um projeto de lei do vereador Reinaldo Bolão, só dando uma melhor adequação a ele. Então, só um segundo. Eu vou pedir a retirada de pauta, senhor presidente, só para verificar uma redação. Adiamento. Não, adiamento. Ok. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Serjão, 557/2013, que inclui a competição esportiva automobilística conhecida como Arrancada no calendário oficial do município de Vitória. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, de Esporte e Lazer pela aprovação. A votação necessita de maioria simples, matéria em discussão. Não tem que discutir, matéria pode ser encaminhada. Vereador Serjão. Por favor. Senhores vereadores, essa é a demanda da Federação Espírito Santense de Automobilismo, que já fazem isso há algum tempo, existe um público cativo,
e é importante para eles que essa competição esteja dentro do calendário oficial do município, até porque nós temos muitos adeptos, estado afora, que vêm aqui assistir essa competição. Então, peço a aprovação de Vossa Excelência. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, aprova, não rejeita. Você quer o século? Mais algum vereador vai proceder à votação? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. Nove votos sim. Matéria aprovada. Projeto de lei 27, 2014, de autoria do vereador Rogerinho, que torna obrigatória a fixação de placa de advertência sobre o uso de formol e suas consequências Ausente. para a saúde do ser humano nas dependências dos salões de beleza, estabelecimento congêneres e da outras providências. O vereador está ausente. Projeto de lei 550, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a regulamentação da cobrança de taxa de conveniência e custo de entrega pelas empresas prestadoras de serviço de venda de ingressos pela internet ou telefone no município de Vitória e da outras providências. Senhor, eu pedi adiamento desse projeto, por favor. Ok, é regimental. O vereador Luizinho pede adiamento do projeto. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei número 489, de autoria do vereador Devani Ferreira, de 2013, que obriga as organizações não governamentais, ONGs, associações e cooperativas, a divulgar suas ações de prestação de conta na página da internet e outros meios de comunicação quando receberem a qualquer título dinheiro, bens e valores públicos. Ausente. Vereador Devani. Ausente. Está ausente. Vereador... Matéria, projeto de lei 454/2013, de autoria do vereador Rogerinho, que dispõe sobre o programa de aproveitamento de terrenos baldios e áreas públicas e da outras providências. O vereador está ausente. Projeto de lei 99/2014, de autoria do vereador Devani Ferreira, que institui o Dia da Prevenção ao Suicídio. O vereador continua. Projeto de lei número 55/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados em propriedades privadas de uso restrito e dá outras providências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Saúde e Assistência Social foi pela aprovação, a votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Não tendo o que discutir, matéria pode ser encaminhada. Okay. Vereador Davi Ismael. Conversar um pouquinho com os demais pares, que a atuação deste vereador na busca da inclusão de crianças que portam algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, se dá de duas formas. Na área pública, através da indicação, para que o prefeito, e foi perguntado isso no dia da prestação de contas, e como fruto da conversa, do debate que tenho tido com o Executivo, e após a propositura de algumas indicações, serão criados núcleos aqui dentro do município, objetivando o espaço inclusivo dessas crianças. No segundo momento, é sobre as áreas particulares, mas só não é a área particular de uso público. É o hall do prédio, playground dos grandes condomínios, através da disposição, colocar à disposição dos moradores pelo menos um brinquedo acessível, possibilitando nos grandes empreendimentos. Isso não se trata de uma casa, não se trata de um pequeno prédio, e sim de grandes empreendimentos residenciais em nosso município. Da mesma forma que é obrigado a ter bicicletário, da mesma forma que é obrigado a ter determinado número de vagas de garagem, tudo respaldado pelo nosso plano diretor urbano, fica criada a nova exigência de colocar à disposição um brinquedo acessível. Vereadora Neuzinho, pelo tempo 3 minutos. Seria, vereador, seria então uma norma que seria incluída no SEDEC, né, para na hora de liberar alvarás de construção, seria mais ou menos isso?
Ok? Ok, São obrigada. áreas privadas, mas de uso restrito às pessoas que lá frequentam. Então seria assim, o compromisso, né, para liberação de Exato. alvará de execução, também a instalação Desses brinquedos. desses brinquedos. Ok, obrigada. Se tem playground, tem que ter um brinquedo acessível a partir de um determinado número de moradores naquela edificação. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Não tendo, nós vamos colocar a matéria em votação. Sim, mantém. Sim, mantém. Sim, aprova. Não rejeita. É o meu brinquedo acessível. Eu não. Deixa eu ver. Votou, Zezé? Vambora para a campanha. Mais algum vereador gostaria de proceder à votação? Não tendo, nós vamos encerrar a votação. 9 votos sim, 10 vereadores presentes, o presidente não vota, a matéria é aprovada. Projeto de lei 32, de autoria do vereador Rogerinho, 2014, que obriga a fixação em hospitais clínicos cartazes de informações sobre procedimentos a serem adotados no caso de óbito do paciente e da outras providências. O vereador continua ausente. Projeto de lei número 25 de 2014, de autoria do vereador Rogerinho, que obriga a fixação e manutenção de cartazes de placas com informações relativas ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, DPVAT, na forma que especifica. Senhor presidente, O vereador continua questão de ausente. ordem que os próximos dois projetos são de autoria do vereador Rogerinho, que por motivos... Já li os dois. Os próximos estão encerrados. Ok. Acabei de ler os dois, então, não tendo mais matéria a ser tratada, encerrada a pauta, nós vamos encerrar a presente sessão. Convidar todos para a próxima, será amanhã às 16 horas.